Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira e, como toda quinta-feira, nós temos o compromisso de estar estudando a Bíblia. Estamos fazendo um panorama bíblico aqui, onde nós vamos começar a estudar a Bíblia desde Gênesis, ou já começamos, e vamos ir até Apocalipse, né? No vídeo de hoje, nós vamos já falar da aula número 14 do livro de Gênesis. Nós vamos abranger os capítulos de número 35 até o capítulo de número 37, tá certo? Então já se inscreva no canal, deixe o seu like para estar ajudando o vídeo, ative os sininhos para você ficar sempre recebendo as notificações quando sair vídeo novo e também compartilhe com aquele amigo que você sabe que gosta, né, de estudar a Bíblia também, tá certo? Bom, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Como eu falei com você, nesse livro de Gênesis, eu estou usando aqui a minha Bíblia de estudos, Rota 66, que foi uma Bíblia que eu adquiri aqui, ó, recentemente. Então eu estou aproveitando, enquanto eu faço o estudo com vocês aqui, para poder conhecer um pouquinho dela também, tá certo? Vamos lá então. Bom, a vida com Deus é marcada por altos e baixos, renovações espirituais, perdas profundas e sonhos que desafiam a realidade. Nos capítulos 35 a 37, Jacó retorna a Betel, perde a sua amada esposa Raquel e vemos o início da história de José, o sonhador, que Deus usaria para preservar a nação. Nessa aula, então, nós vamos refletir sobre como Deus conduz a nossa jornada através da dor, da renovação e do propósito. Então vai ser uma aula hoje também muito interessante. Como eu falei na aula passada, que foi uma aula muito importante, porque nós aprendemos sobre a luta de Jacó com Deus, aprendemos o momento ali da virada, onde Jacó tem o nome mudado para Israel, né? Que é o nome que vai dar o nome literalmente à nação que Deus tinha prometido para Abraão, né? E hoje também vai ser uma aula muito interessante para que a gente prossiga nesse entendimento do propósito de Deus aí. Então vamos lá. Primeiro, vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 35, né? 35 aqui, ó. E vamos ler alguns versículos aqui. Bom, deixa eu pegar aqui minha marca-texto, né? Bom, Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugir de Esaú. Então aqui eu já vou parar aqui para poder te mostrar uma coisa para a gente entender como que vai funcionando. Lembra que eu falei que Jacó, na aula passada, ele conhecia a Deus, assim, de uma certa forma, ele sabia, ouvia dizer quem era Deus, mas ele ainda não tinha sua própria experiência com Deus. Ele se referia a Deus como o Deus de seu pai, o Deus de seu avô, certo? E naquele momento da luta de Jacó com Deus, é que ele vai ter a sua própria experiência com Deus. Muito bem. Esse local que Deus fala com ele, suba a Betel, aqui, foi uma cidade que já havia outrora sido batizada pelo próprio Jacó. Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele vai passar nessa cidade, né? E ele vai, é aquela história que nós contamos, que ele pega uma pedra, ele faz da pedra um travesseiro, né? E ele dorme ali e tem a visão da escada que ligava o céu na terra. E ele viu os anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. Então, quando ele acorda daquele sonho, olha que interessante, ele já ergue um altar a Deus, certo? O altar para Deus naquela época era feito com pedras sem estar trabalhadas, pedras cruas. Eles erguiam a pedra ali como um monumento, e aquilo servia como um altar de adoração a Deus. O que diferenciava dos outros deuses, que você tinha que fazer pedras lavradas. E ele ergue um altar de adoração a Deus quando ele acorda desse sonho, e ele batiza aquele lugar de Betel. Bet, casa, El, Deus. Então, Betel, casa de Deus.
E ele fala assim, esse local aqui não é outro senão a casa de Deus. E batiza ali como sendo a casa de Deus, ergue um altar a Deus, mas ainda de um Jacó que não tinha uma experiência profunda com Deus, mesmo que pese o fato de Deus estar dando visões para ele, sonhos. E aí agora, qual que é a orientação de Deus para ele? Ó, suba novamente a Betel, você agora vai estabelecer lá, você vai morar lá. E você vai fazer um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú. Ou seja, você vai fazer mais um altar. Olha que interessante. Mas esse altar agora, ele teria uma conotação diferente para o Jacó, para Israel. Por quê? Porque agora ele não estava adorando um Deus do seu pai, dos seus pais, mas agora ele estava adorando um Deus que ele estava tendo experiências com ele, certo? Vamos continuar a leitura. Então disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que me tem estado comigo por onde eu tenho andado. Olha a expressão diferente de Israel agora. Agora não é o Deus dos meus pais, não, é um Deus que me ouviu e que tem estado comigo. Então, o que nós percebemos aqui, que eu já comentei na outra aula? Os seus filhos ainda seguiam seus passos. Lembra a história de Siquém, Diná, né? Os seus filhos ainda, eles tinham deuses estrangeiros, ou seja, eles eram filhos de Israel, mas eles ainda não tinham a experiência com Deus de Israel, com Deus de Jacó, certo? E então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar que lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que isso foi chamado de Alon Bacute. Depois Jacó retornou a Padã Arã. Depois que Jacó retornou a Padã Arã, Deus apareceu de novo e abençoou, dizendo: o seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. O seu nome será Israel. E assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero, multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque eu dou a você, e também aos seus descendentes darei essa terra. E a seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou-lhe uma coluna de pedra no lugar que Deus lhe falara, derramou sobre ela uma oferta de bebidas, ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. Então, olha que interessante isso daqui. Aqui eu estou falando de uma trajetória agora de um homem que conhecia Deus, de um homem que estava tendo as suas próprias experiências com Deus e já começava a influenciar outras pessoas. Então aqui Deus vai renovar o pacto que ele fez com Abraão, o pacto que ele fez com Isaac. Agora, o Deus seria conhecido como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não mais o Deus de Abraão e de Isaac, né? Então, o que mais nós podemos pontuar aqui?
Então Deus ordena que Jacó suba até Betel, edifique um altar. Jacó ordena que a sua casa se purifique, joga os ídolos fora, com modo de consagração. Jacó chega a Betel, ergue um altar, Deus aparece novamente, reafirma a aliança e muda o seu nome para Israel. A aliança renovada, uma grande nação sairá dele, reis virão de todos os lados. Muito bem. Aí no versículo 16 ao 29, nós vamos ter aqui o quê? A morte de Raquel. Na morte de Raquel vai ter um outro evento muito interessante, tá? Muito interessante. Lembra que nós estudamos que Raquel foi aquela que Jacó amou desde que a viu, né? Assim, o grande amor da vida de Jacó foi Raquel. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, o seu sogro enganou ele, deu Lia, ou Leia, dependendo da versão, para ele no lugar de Raquel. E Jacó, por amor, trabalhou ainda mais 7 anos para poder ter a sua esposa, né? Então Jacó, ela era aquele que ele amava. E Jacó, além de tudo, era estéril, não podia ter filhos, ele teve vários filhos, a gente estudou isso aqui. E no final, já dos seus filhos, ela tem um filho, que dá para ele o nome de José. E o José significa que Deus acrescente. Né? Ela tem esse filho, fica muito feliz que Deus abre a sua madre, dá para ela um filho, põe nele o nome de José. E agora já é essa Raquel, tão amada por ele, né, vai falecer. Aí chega no versículo 16, diz assim, ó, 17. Enquanto sofria muito tentando dar à luz, melhor, vamos ler 16. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Éfrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Benoni. Benoni significa filho da minha aflição, tá? Filho da minha aflição. Mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Benjamim significa aqui, ó, filho da minha direita. Então, olha só. Raquel, já a ponto de morrer, quando já estava morrendo, deu ao filho o nome que ela teria, deu ao filho que ela teria o nome de Benoni, que significaria filho da minha aflição. Porém, Jacó não aceita e coloca nele o nome de Benjamim, que significava filho da minha direita. Ben é filho, né? Então, por isso você vai ver, ó, Benoni, filho de. Benjamim, filho de, tá? Então, Benjamim significava filho da minha direita. E assim, então, morreu Raquel, foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém, tá? Que é Belém. Sobre a sepultura, a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel, então, partiu novamente e armou acampamento adiante em Migdal-Éder. E na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. E Jacó teve 12 filhos. Então, já aqui Raquel morre. Quando Raquel morre, Jacó ele vai ter um apego muito grande pelos 2 filhos, mas principalmente por José. Principalmente por José, que foi o primogênito filho de Raquel, tá? Ele vai ter um apego muito grande por José, e
você vai perceber ao longo da história que também por Benjamim, mas principalmente por José. E é interessante notar isso aqui, por quê? Porque esse apego, esse cuidado diferente, especial, que Jacó vai demandar sobre José, vai trazer para ele consequências, né? Que nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente. Tá? Então é importante eu pontuar isso aqui. Por que Jacó gostava de tanto assim de José? Aqui você consegue ter ver por qual era a importância. Por que Jacó, não que a Bíblia endossa isso, mas por que Jacó ele vai gostar tanto de José dessa forma. Muito bem. Então, depois o texto diz também que Rúben ele vai deitar com a concubina do pai. E aqui você tem uma quebra de honra e consequências futuras. Então, quando Rúben faz isso, Bila, ela era concubina de Lia, mas além de ser concubina de Lia, ela também foi mãe de filhos de Jacó. Então foi uma desonra muito grande. Desonra essa que traria consequências no futuro. Então é interessante notar que o texto, embora vá contando uma história principal, que é a história da formação de Israel, ele vai sempre soltando algumas pontas de como se comportava os filhos de Israel, de como seus filhos iam se comportando, né? Você vê eles armando para poder matar Simei, você vê agora Rúben, que é o mais velho, desonrando o pai e ficando com a Bila, né? Então, nós vamos vendo características que cada um tinha que vão trazer para eles consequência no futuro, tá? Então, termina aqui com a morte de Isaac. Aonde que está a morte de Isaac? Eu não acabei de ler, que no versículo 27, está aqui, ó. Versículo 27. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então aqui acaba a geração anterior, a geração de Isaac, e começa agora em Jacó a continuação da promessa que Deus havia feito para Abraão. Tá? E aí nós entramos no capítulo 36. No capítulo 36, nós vamos estudar aqui sobre os descendentes de Esaú. Tá? Então você tem aqui uma lista extensa das gerações de Esaú, também chamado de Edom ou os Edomitas, né? Embora Esaú não seja herdeiro da promessa, a sua descendência se torna poderosa e numerosa. Gênesis mostra que Deus cumpre promessas mesmo fora da linhagem messiânica principal. Então Deus ele abençoou já Esaú. Assim como Deus vai fazer com Ismael, Deus vai fazer com Esaú, ou com Edom, né, que foi os seus descendentes. Mas nós vamos observar mais para frente que a nação dos Edomitas, eles nunca conseguiram se afastar totalmente de Israel. Eles sempre tinham uma ligação de ódio, vamos dizer assim, por Israel. Embora você vê aqui o texto mostrando que os irmãos terminaram aparentemente em paz, sepultando o pai, foi Esaú e Jacó, as nações foram nações inimigas, né? Os edomitas, eles odiavam Israel e faziam tudo para poder destruir a nação de Israel. Vão fazer tudo até que eles vão terminar sendo destruídos por causa disso. Nós vamos ver mais isso aqui quando a gente for estudar o livro de Obadias. No livro de Obadias nós vamos aprender mais sobre a nação dos edomitas, tá? Muito bem, nós chegamos no capítulo 37. No capítulo 37, nós vamos ter aqui a história de José. Vamos começar a história de José. Já aprendemos sobre o nascimento de José. José já nasceu, tudo certinho, mas agora o texto ele vai começar a focar
mais em José, porque é através de José que a história agora vai se desenvolver, né? Lembra que eu te falei que o Gênesis ele vai fazendo um funilamento até você chegar na nação de Israel e até nascer Jesus. Então, a história foca em Abraão, depois foca em Isaac, depois foca em Jacó, e agora a história vai focar em José. Porque através da história de José, nós vamos chegar lá no Egito, e no Egito nós vamos desenrolar a história no Egito já no próximo livro, que vai ser o livro de Êxodo, tá certo? No livro de Êxodo. Então o foco agora vem para o último patriarca, que foi José. Então o capítulo 1 ao capítulo, versículo 1 ao versículo 36, vai contar a história de José, dos sonhos de José e das suas consequências, tá? Então, versículo 1, ó, Jacó, habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Amigavelmente. Então, o que vai acontecer? Como eu falei lá no início, Jacó, ele amou mais a José, principalmente pela questão de Raquel, né? E agora o texto coloca exatamente a idade exata dele, 17 anos, né? E o texto diz que ele com 17 anos, ele ajudava os filhos no campo, os filhos no pastoreio. E ele, o que José fazia? Ele sempre levava ao pai todas as desavenças que ele via dos seus irmãos. É como se os irmãos de José, os filhos de Jacó, fossem como o próprio Jacó, na sua infância, mais espoletas, mais levados, mais inconsequentes, e José, ele fosse mais como o seu avô, Isaac, porque nós observamos essa característica mais precisa de Isaac do que de Jacó. Então José, ele nasce mais tranquilo, ele era uma pessoa mais junto com José, mais leal, mas uma pessoa que nós vamos ver ao longo do tempo que já tinha experiência com Deus, apesar da pouca idade, diferente dos seus irmãos, tá? Mas José talvez tinha uma certa inocência, que era o quê? Tudo que os seus irmãos faziam, ele ia lá e dedurava para Jacó. E essa atitude, juntando a atitude com o comportamento do pai, levou seus irmãos a o odiarem, seus irmãos que bem mais velhos. E tem um fato interessante aqui que diz que Jacó faz para ele, na sua vez, gostar mais de Jacó, por isso mandou fazer, versículo 3, uma túnica longa. Essa túnica longa pode ser uma túnica com mangas compridas, tá? Uma túnica com mangas compridas e longa até os pés, ou pode significar uma túnica multicolorida. Quando eu olho a arqueologia, eu confiro o texto original aqui, os termos originais, com a arqueologia e as descobertas da época, eu posso entender isso aqui como sendo uma túnica comprida, né, que vem até o punho e fecha tudo, e posso entender também como uma túnica multicolorida, tá? E o mais certo, o mais provável é que seria os dois. Seria uma túnica comprida, tá? Que vinha até o punho, tudo certinho, porém multicolorida. Uma túnica dessa, ela era muito cara,
na época dos patriarcas, as cores não eram muito fáceis de se conseguir como nós conseguimos hoje. E algumas cores, elas eram ainda mais difíceis. O vermelho, por exemplo, era muito difícil de se conseguir, de extrair essa cor. Em contrapartida, isso fazia com que essa cor fosse muito cara, fosse uma cor usada somente para a realeza, para pessoas de grande status social. Então você dá uma túnica multicolorida, com todas as cores, né? Ou com várias cores para uma pessoa, estava querendo dizer o seguinte, que aquela pessoa é como se fosse um rei para você. Que aquela pessoa era muito especial para você. Ela estava no status para você de uma realeza. Então, quando os filhos de Jacó, vê Jacó dando um presente dessa magnitude para o irmão, quase um mais novo, o irmão de 17 anos, isso gerou muito ciúme, muita desavença. Então, o que nós percebemos aqui? Falta de sabedoria de Jacó. Embora Jacó fosse um servo de Deus agora, tivesse tendo suas próprias experiências com Deus, ainda assim a Bíblia vai relatar alguns deslizes para poder mostrar que assim é a vida do crente, errando e acertando. O importante é você estar com o coração na presença de Deus para reconhecer quando você errou e Deus te abençoar. Mas sempre com aquele intuito. Você pode pecar, às vezes, por um deslize. E você pode ser sincero e Deus te perdoar. Mas Deus ele não vai retirar de você o quê? A consequência do seu pecado. A consequência do pecado você não vai perder. Então isso vai acontecer aqui. Porque quando os irmãos de José percebem essa atitude do pai, isso levou os irmãos a terem ódio, a não conseguirem, né? Aqui, ó, versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que do outro, como que eles perceberam isso? Através do presente, através da túnica. Eles odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então imagina como ficou agora a vida de José dentro de casa. Tá? Bom, então Jacó ele amava mais, deu para ele uma túnica colorida, e isso gerou o quê? Inveja e gerou ódio entre os irmãos. Aí no versículo seguinte, eu vou ler aqui que José ele começou a ter sonhos aqui, ó. José sonha que seus irmãos o servem, depois também os seus pais. Ao contar os sonhos, José agrava a tensão com seus irmãos. Então, se eu continuo lendo aqui, o texto diz que José começa a ter sonhos, sonhos vindo da parte de Deus, né? Mas José, o que José faz? Ele vai e conta esses sonhos para os seus irmãos. Olha o versículo 6, por exemplo. Ouça o sonho que eu tive, e disse-lhe, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Os seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que havia dito. Então olha que interessante, o que José viu foi uma revelação de Deus. O que José presencia no sonho era Deus mostrando o futuro para José. Porém, os seus irmãos, em que pese o fato deles terem o discernimento de discernir o que o sonho significava, eles não tinham maturidade espiritual para poder receber aquela palavra. Então, aquilo que foi uma promessa de bênção para a vida de José, trouxe automaticamente para ele uma dificuldade por ele expor aquela bênção diante dos seus irmãos. Tá? Trouxe para ele uma dificuldade. Então, assim também é a nossa vida hoje. Muitas vezes eu recebo uma bênção de Deus, mas se eu não tiver sabedoria para poder administrar aquela bênção pode gerar uma certa dificuldade para mim, porque às vezes quem está do meu lado não está em comunhão total com Deus. Quem está do meu lado não tem essa percepção
de Deus na minha vida e podem não receber de bom grado aquilo que Deus está fazendo, né? Então eu vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, você vai tirar uma carteira de motorista. E é fato que se você vai lá, vai tirar a carteira, Deus vai te abençoar. Você vai orar ao Senhor, vai pedir Deus, e Deus vai falar com você, vai te abençoar para você conseguir tirar. Só que você pode ter pessoas, às vezes, que estão ao seu lado, que tentaram tirar, não conseguiram, ou às vezes não tiveram recurso financeiro para poder tirar uma carteira, ou sei lá, acha que você não merece ter um carro, né? Tem pessoas que são assim, tem pessoas que só é amigo de você porque eles se sentem superior a você e quer estar do seu lado para poder letra A, se sentindo melhor, e letra B, jogando sempre na sua cara que ele é melhor, que ele está numa situação muito boa. Tem pessoas que se alimentam disso. Então você chega para uma pessoa dessa toda alegre, você fala, olha, eu estou tirando carteira, Deus está abrindo todas as portas. Tem pessoas que podem ficar com raiva, literalmente, da gente, né? Mas continuando aqui, os irmãos de José, então, quando tem essa notícia, chega um ponto que o que eles fazem? Eles resolvem conspirar contra o próprio irmão. Resolve conspirar contra o próprio irmão e tirar a vida dele. Então o texto diz que um dos irmãos não apoia, não vota por matá-lo. Então eles resolvem pegar José, jogar dentro de um poço. Jogar José dentro de um poço, rasgar suas vestes, né, imbuir de sangue. Para quê? Para falar com seu pai que José tinha morrido. Então assim eles vão fazer. Eles pegam José, jogam no poço, pegam suas roupas, rasga, suja de sangue, leva para Jacó pensar que o filho amado dele havia morrido. E em contrapartida, eles pegam José desse buraco e vendem para uma caravana de ismaelitas. Vende para uma caravana de ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Eram os descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão. Lembra o primeiro filho que Abraão teve com Agar, né? O filho que Abraão teve com Agar, que viraria no futuro a nação, os povos árabes. Agora, naquele momento, eles deram origem a um povo de mercador, a um povo que andava pelo deserto com mercadorias, fazendo comércio, né? Então, eles eram chamados de ismaelitas. O que os filhos de Jacó faz? Vendem José para ele. José agora ele vai ser preso, ele vai ser comprado, melhor dizendo, por esse pessoal. E é interessante que eles vendem ele por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E esses mercadores levam José para onde? Para o Egito. E lá no Egito, José ele vai ser comprado por um homem chamado Potifar. Um homem chamado Potifar, que era um oficial dentro do governo egípcio, né? E que na aula que vem nós vamos aprofundar mais nessa história aí, tá? Então na aula que vem agora o foco já vai mudar. Literalmente nós vamos deixar agora a família de Jacó e nós vamos agora funilar para quem? Para a história de José, tá certo? Quais os temas que nós aprendemos então nessa lição? Nós aprendemos aqui sobre renovação espiritual, né? Voltar a Betel representa o retorno ao altar e à presença de Deus. Aprendemos sobre a dor inevitável, que foi a morte de Raquel. Aprendemos como Deus tem propósitos maiores para a gente através dos sonhos de José. E pecado e providência, mesmo na maldade dos irmãos, isso vai servir de um plano maior de salvação, que é o que nós vamos aprender na aula que vem, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado, esteja gostando dessa aula, e na aula que vem nós já vamos para a última aula, tá? Para a última aula do livro de Gênesis. Nós vamos estudar na aula de número 15 a história de José no Egito. Então nós vamos abranger um pouco mais de capítulos, vamos falar
de Gênesis capítulo 39 até o capítulo 50, tá? Gênesis capítulo 39. Vamos pegar também o 38, esqueci aqui, eu coloquei 39. Então nós vamos pegar Gênesis capítulo 38, nós vamos dar uma pincelada rapidinho no 38, e aí a gente vai lá para o 39 até o 50, tá certo? Espero que você tenha gostado, esteja estudando a sua Bíblia aí, e na próxima quinta-feira nós vamos continuar. Deus te abençoe e fique com Deus.